Olá, amigos da arte. Então vamos para mais um episódio e dessa vez um episódio de uma complexidade e de um sabor amplo. Depois vamos falar de Vincent van Gogh. Então Vincent van Gogh, um pintor, talvez o pintor da história das artes visuais mais conhecido e aclamado e prestigiado da história da arte, né? Então, por que Van Gogh atingiu esse patamar de apreciação e de paixões, né? Então, eu mesmo sou um artista, nasci artista, me sinto artista, trabalho como artista, vivo como artista, né? Em todos os aspectos, vejo arte em tudo que se faz na vida. Então, o que é arte? Então, a arte, entramos numa discussão, antes de falar um pouquinho de Van Gogh, quem define o que é arte? A arte é a expressão dos sentimentos humanos. Então, como disse Friedrich Nietzsche, filósofo, nós precisamos da arte para não sucumbirmos à realidade, né, da vida. Mas arte também é realidade. Arte é uma síntese de tudo que vivemos, de tudo que sentimos, de tudo que vemos e decodificamos. Então, não seria nada mais além de uma equalização de nossos sentimentos, de nossas vivências, né? Com artifícios colocadas tecnicamente em um suporte ou exercidas
com habilidades através de um meio material ou através de uma tecnologia, né? Então, a arte tecnológica, evidentemente, é uma arte oriunda do século XX, né? Muito desenvolvida, amplamente desenvolvida no século XXI. E, por esses aspectos, a arte ela precisa de habilidades, né? Então, a arte vem de artifício, vem de artesão, então vem de artefato e de somatória de culturas e habilidades. Então, para se fazer arte, é necessário uma gama de conhecimentos e aplicações técnicas, né? Por que a arte, dizem muitos especialistas e conhecedores, está fora de moda, está em desuso, ela morreu há algum tempo já. Eu discordo plenamente, acho que enquanto a espécie humana não estiver extinta, haverá arte, pois haverá o sentimento de colocar para fora uma síntese de tudo que fazemos, de tudo que sentimos e apreciamos. Então, hoje há uma diferenciação no mundo, né, que é rápida e ainda não absorvemos essa diferença, que é justamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Mais um vídeo, então mais um dos milhões ou bilhões de vídeos que devem haver disponíveis na internet, para todos nós assistirmos e aprendermos. Então, é uma quantidade tão astronômica. Essa quantidade de material faz com que muitas vezes nós não tenhamos tempo dedicado para nós mesmos para colocar em prática a nossa arte ou a nossa síntese. Trabalhar com a coragem de compilar e equalizar as nossas habilidades, ou mesmo até compreender o que somos, quais são as nossas diretrizes e quais são as nossas habilidades, né? Então, vivemos num mundo tão prolixo e tão cheio de vertentes e temos acesso a tudo isso, né? Então, é maravilhoso? Sim, é. Mas, ao mesmo tempo, eu pergunto a vocês, o que vocês estão fazendo com os conhecimentos que têm ou com as habilidades que têm, ou mesmo com as coisas que gostariam de fazer nessa vida, né? Porque parece que com essa métrica do segundo, ou do nanosegundo, que é uma coisa ainda mais desconhecida, pois nós estamos trabalhando com um tempo que nunca trabalhamos anteriormente na história da humanidade, né? Então, existem inteligências artificiais e arquivos tecnológicos que processam imagens e arquivos mesmo pessoais ou coletivos em frações ínfimas do segundo, né? Então, é uma condição que não existe no nosso mecanismo e na nossa compreensão. Claro que nós estamos desenvolvendo capacidades de rapidez de processamento e de compreensão das coisas. A modernidade traz isso, como foi em 1900, quando começaram a chegar os meios de transporte mais rápidos, como os trens a vapor e, posteriormente, a chegada do veículo automotivo, os barcos a vapor. Então, isso já começou a fazer um agitamento no mundo, né, nas metrópoles, até então desconhecido. Então, nós sempre vamos viver com essa administração do tempo. Mas eu pergunto a vocês, como vocês administram o tempo de vocês? Como vocês vivem o tempo de vocês? Então, eu me lembro quando eu estava no colégio, e haviam 30, 40, 50 alunos, às vezes, numa sala de aula, e 40 universos de temporalidade interna diferenciados, né? Então, eu vivia o meu tempo de uma forma completamente diferente do que a menina ou o menino número 1, aquele
crânio, né, da sala de aula, o meu tempo de absorção das coisas e de apreciação, ou mesmo de atenção em relação às matérias, eu já percebia desde cedo que era diferente da habilidade imposta. Né? Nós temos que ter um tempo, atender a um tempo de habilidade imposta por um sistema de ensino, por um sistema de aprovação. Então isso tudo faz com que até mesmo o artista e mesmo o engenheiro, vamos supor, pessoas com habilidades mais técnicas, mais racionais, muitas vezes iniba as suas qualidades e as suas características devido a um tempo muito rápido. Porque tem pessoas que têm um processamento um pouco mais lento das ideias, mas chegam a conclusões mais profundas também. E outras pessoas, dentro do exercício da rapidez, da agilidade, tem conclusões muito interessantes. Então, cada pessoa funciona de uma forma diferente. E por que eu estou falando tudo isso? Porque nós vamos falar de Van Gogh. Né? Van Gogh foi tido como um desequilibrado, um agressivo, um indomável, um intransigente, uma pessoa insubordinável, uma pessoa que seguiu visceralmente os seus sentimentos e a sua sensação de talento, as suas habilidades. Mesmo Nietzsche dizia, nós negligenciamos principalmente os nossos talentos. Então nós damos às vezes muito mais valor a coisas que não dominamos e a universos que não temos e gostaríamos de ter. E muitas vezes negligenciamos as nossas habilidades, as nossas capacidades. Então, falando desse gênio tão visceral e praticamente um autodidata, podemos dizer que Van Gogh foi um autodidata em sua vida inteira. Pois ele fez e trabalhou as cores, as pinceladas, os contrastes, a intensidade, o seu ambiente interno. Havia uma internalidade na obra de Van Gogh, né? Então, nas pinceladas, nos ângulos, nas captações das visões. Por exemplo, os períodos... Van Gogh começa praticamente o período da arte moderna, né? E tem uma expressividade na obra de Van Gogh, uma visceralidade, que praticamente é o início do expressionismo, né? Então, o expressionismo expressa o sentimento e a vontade particular e psicológica do artista, né? Então, por isso, no movimento expressionista, nós vamos verificar tamanha dimensão e intensificação dos sentimentos particulares, inclusive os sentimentos eróticos e os sentimentos depressivos, né? Que até então eram desprezados. Né? Nós estamos falando no período de 1900, 1910, 20...
nesse período, a expressão do ser humano ela começou a ser estudada através da psicanálise, os sentimentos psicológicos, as suas acumulações, os seus traumas, o seu interior, né? Então o expressionismo é a expressão do interior do artista, do interior dos sentimentos, né? Seja lá quais forem. E a loucura, nós temos que compreender que estava um pouco em moda na época. A excentricidade, o exotismo, a loucura, devido também à verificação de obras chegando de outros lugares do mundo, né? Obras chegando do Oriente, costumes de vida sendo percebidos de outras localidades. Então, isso tem a ver com a circunnavegação, com os barcos a vapores, que permitiam uma viagem transoceânica mais ágil. Então, todos esses fatores foram trazendo componentes para a arte. Mas o Van Gogh não só se utilizou de tudo isso, pois ele gostava muito das gravuras japonesas. Tinha uma característica bidimensional, muitas vezes, né? Então, as gravuras japonesas, elas ofereciam essa composição e desprezava todo o histórico da arte acadêmica anteriormente feita, que dominava com maestria as perspectivas lineares, a perspectiva aérea, o equilíbrio, as composições, os temas de hombridade humana, os temas históricos, os temas mitológicos, né? Então, a arte clássica acadêmica, ela trabalhou de uma forma a harmonizar os componentes. E o expressionismo trabalhou de uma forma a desarmonizar os componentes. Porque nosso interior não necessariamente, aliás, evidentemente, não é harmonizado o tempo todo. Pelo contrário, a vida é uma somatória de equilíbrios e desequilíbrios, né? E Van Gogh foi no cerne desses sentimentos e dessa condição humana. Então, Van Gogh, desde os primeiros desenhos dele, quando ele começou a desenhar, e Van Gogh optou pela carreira artística já num período, numa idade avançada de sua vida. Van Gogh trabalhou por um pouquinho mais do que uma década em sua vida e deixou mais de 2.000 trabalhos. Entre esses trabalhos, entre desenhos e gravuras e pinturas a óleo, ele fez mais de 860 telas pintadas a óleo.
E ele pintava de tudo. Van Gogh, se visse o sapato dele, a botinha dele ali no canto do quarto dele suja, ele via e pintava aquilo, desenhava a prostituta com quem ele conviveu e amava, né? Porque Van Gogh era tão visceralmente dedicado aos próprios sentimentos que ele se dedicava com intensidade ao que ele via, ao que ele sentia e ao que estava ao redor dele. Então, nós vamos acompanhar nesse episódio, eu vou fazer uma narrativa cronológica da vida de Van Gogh e com muito prazer, mesmo porque eu tive o prazer ou a ironia do destino de nascer no mesmo dia de Van Gogh. Então, Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853 e ele morreu em 1890, no dia 29 de julho. Então, nessa breve passagem pelo planeta desse grande artista que sintetizou não só os conceitos da arte passada, porque eu falei para vocês agora, Van Gogh ele se utilizou de uma condição muito moderna também, ele se atualizou, mas ele não abandonou os instintos dele, ele não abandonou a necessidade que ele tinha de desenhar, a visceralidade e como ele via cada circunstância da vida, cada cena, porque a arte visual nada mais é do que o aprisionamento de um espaço, né? Então Van Gogh soube aprisionar esse espaço com uma intensidade, com uma energia, um frenesi, que até hoje nós, quando nos deparamos de frente a uma tela de Van Gogh, eu tive a oportunidade de ir algumas vezes ao Museu Van Gogh, em Amsterdã, e estudar as obras de Van Gogh, como tenho feito a minha vida inteira, praticamente, desde a minha lucidez. Eu acho que quando eu era criança eu vi um quadro de Van Gogh e já me identifiquei imediatamente. Um dos primeiros quadros a óleo que eu pintei quando eu tinha 16 anos de idade foi uma cópia de um quadro de Van Gogh que presenteei aos meus queridos padrinhos e a irmã de meu padrinho, que vivem juntos. Então, meus pais, né, influenciaram no gosto pela arte também. Isso é fundamental, eu acho que de fundamental importância para o desenvolvimento de uma sociedade. Não só termos a nossa visceralidade e irmos, claro, de encontro à arte, de encontro ao que nos interessa, e nos darmos tempo à compilação dos fatores e dos desenvolvimentos técnicos necessários de cada área de conhecimento, né? Então, mesmo a tecnologia atual precisa tempo, precisa imersão, precisa conhecimento, síntese, para chegar a dominar uma série de componentes para fazer um bom trabalho, né, em qualquer lugar. Então, essa métrica do segundo, ela está destruindo um pouco essa paciência, essa capacidade e a concentração que precisamos ter para desenvolver essas habilidades, né? Então, convido vocês a participarem desse longo episódio que será, vou dividir em partes, que será falar sobre a vida de Van Gogh, pois é um artista que sintetiza os conceitos e as habilidades, os valores e a beleza da arte acadêmica e da arte do passado, tanto do que vem da Renascença. Então, os primeiros desenhos de Van Gogh, que ele fez ainda quando ele trabalhava na mina de carvão, ele se dedicou visceralmente a tudo que a vida poderia oferecer de mais sofisticado,
sem ser um dependente da sofisticação, né? Van Gogh nunca se vendeu. Então, e ao mesmo tempo ele viveu visceralmente todas as emoções relacionadas ao instinto e às maiores dificuldades humanas, né? Então, realmente ele foi um aventureiro de suas próprias emoções. Ele foi visceralmente dedicado a tudo que a vida presente lhe ofereceu, até o ponto de chegar a se dar um tiro no peito e se suicidar. Ele teve uma morte trágica, ele se suicidou, e foi durante a sua vida inteira auxiliado por seu grande amor e companheiro, que foi seu irmão Theo, né? Que mandava dinheiro para ele pintar e tal. Van Gogh, curiosamente, não vendeu trabalhos em sua vida. Ele tentou vender, ele se dedicou a isso, mas ele não conseguiu trabalhar com as finanças, com o dinheiro, ele não teve, tudo que ele recebeu foi do irmão dele. Então, nessa vida turbulenta, e que veremos ano a ano sobre como se desenvolveu esse artista que sintetizou todas as qualidades da arte, desde a Renascença, nos primeiros desenhos, como eu estava falando, a carvão e a lápis, que ele fez ainda quando ele estava nas minas de carvão, que ele pintava as cenas do campo na Holanda. Nesse período, o que ele trabalhou de intensidade da forma, até mesmo deformando rostos em detrimento de uma maior expressividade, então esse sim é o início do expressionismo. O que ele se utilizou de luz e sombra com uma intensidade magistral, que são as características de Caravaggio, né? Em 1500 e pouco. Então, esse grande pintor que foi Caravaggio se utilizou, foi um inovador e um visceral também, como foi Van Gogh. Caravaggio era um briguento, inclusive morreu numa briga, né? Esfaqueado. Ele teve uma história bastante turbulenta também. E vejo muitas relações intensas, de artistas intensos, tanto na obra de Caravaggio e no comportamento vital histórico de Caravaggio, como de Van Gogh, de Vincent Van Gogh. Então, o que ele se utilizou de tudo que havia sido feito e inovou, vendo as próprias cores. Então, Van Gogh pintava um céu amarelo, por exemplo, e uma casa verde, ou vice-versa, e dava um resultado magnífico, de explosão de cores. Então, quando estamos na frente de uma tela de Van Gogh, como estudei praticamente uma por uma nos momentos mais interessantes e saborosos que sempre terei em minha memória, que foi estar no Museu Van Gogh e estudando praticamente obra por obra desse grande artista, né? Isso aqui no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Temos obras de Van Gogh também, e valem ser vistas, né? Valem ser apreciadas. Esse grande artista, ele nos transmite uma energia com suas pinceladas, com suas cores, com a sua interpretação e imaginação de cores, porque muitas vezes Van Gogh usa cores que ele vê, né? Que ele capta, até mesmo nos autorretratos que ele fez, que são vários, né? Nós podemos ver a intensidade e a diversificação de cores e pinceladas, né? Van Gogh tinha uma pincelada rápida, ríspida, justa, né? E com uma variedade de cores e de complexidade não só textural como tonal, encantadora, enérgica. Parece que nós estamos imersos a um delírio.
Então, as obras de Van Gogh nos remete, nos dá uma intensidade e uma energia que muitas das técnicas atuais não nos permitem, né? Claro que a imagem, o poder da imagem nos capta, né? E hoje a maioria dos jovens está vinculada à imagem de luz, né? A imagem de um celular, de um tablet, de um computador, e temos curiosidade para saber como vai ser esse futuro, né? Eu acho que veremos imagens projetadas no nosso ambiente real com uma certa naturalidade, né? Então essa aceitação pela luz, obviamente, é intensa, né? Mas o que Van Gogh trabalhou foi com pigmentos orgânicos, né, e sintéticos, que já havia naquela época a indústria dos pigmentos, que começou em 1841. Então, o que ele conseguiu com esses recursos é realmente surpreendente e vale ser conhecido e apreciado por todos nós, né? Então, eu acho que, como seres humanos, conforme vamos amadurecendo e até mesmo envelhecendo, vamos tendo a oportunidade de dar valor à própria vida, à própria humanidade e quem foram esses seres que fizeram das nossas vidas e que fazem da história do mundo uma coisa maravilhosa, né? Então devemos sim estudar, idolatrar, pesquisar e incorporar em nossos sentimentos a literatura, a arte, a fotografia, a escultura, tudo que tem de belo, né? De belo relativo, né? Porque a arte tem os períodos que são mais focalizados ao belo e tem períodos que são mais focalizados à provocação, realmente ao feio, né? E mesmo assim é feito de forma magistral. Então, o intuito desses episódios todos é de despertar em vocês, ou mesmo fortificar, a natureza que temos de identificação com o que o ser humano faz de interessante, né? Então, não é só viver de tecnologia e dessa rapidez que muitas vezes tira a nossa capacidade de compreensão, de filosofar sobre alguma coisa e mesmo de desenvolver habilidades, né? Nós precisamos de tempo para isso, tempo a favor e não tempo contra, ok? Então vamos começar com esse grande artista que foi o Vincent van Gogh e suas proezas e desastres, né, entre aspas até, em sua magnífica vida dedicada a sempre preservar de uma forma genial o que ele tinha dentro dele e deixar num patrimônio talvez um dos mais valiosos da história da humanidade.